Cabo-verdiana executada a tiro na lado de seu filho de 7 meses. Um jovem cabo-verdiano de apenas 23 anos, conhecido por Elizabeth, foi brutalmente morta a tiro na tarde de quarta-feira, 21 de janeiro, na plena rua, na cidade de Nice, sul de França. Esse crime choca a comunidade local e diáspora cabo-verdiana. Segundo informação divulgada para a BFM Nice Côte d'Azur, ataque acontece na volta de 6 horas de tarde, quando dois homens na moto chegam perto do carro que a vítima estava e disparam vários tiros. Eles disparam cerca de 10 tiros de arma calibre 9 mm. Elizabeth é achada gravemente ferida na lado desse bebê de apenas 7 meses, que mesmo com toda a violência de ataque estava sem ferimento. Elizabeth que resiste ferimento e morre pouco tempo depois. Polícia francesa confirma ainda nenhum suspeito que foi detido e o autor do crime ainda cachado. Autoridades investigam o caso e se trabalha com várias hipóteses, incluindo pista familiar, sem descartar a possibilidade de crime organizado. Deus fica com isso. Cabo-verdiano executado a tiro na lado desse bebê de 7 meses já tem um suspeito. Segundo o jornal Nice Matin, investigação sobre o assassinato de Elizabeth, um jovem de 23 anos morto a tiro na cidade de Nice, tem um avanço importante. Investigadores identificam o suspeito principal, um homem de 45 anos que ainda está foragido. Segundo o Nice Matin, o suspeito tem ligação com o círculo familiar de vítima, o que reforça a pista familiar considerada prioridade para a autoridade. No momento do crime, Elizabeth estava dentro desse carro com seu bebê de apenas 7 meses que cá foi atingido. Suspeito ainda a ser procurado, a polícia faz uma grande operação incluindo unidade especial, mas ainda que tem detenção. Inquérito para assassinato está em andamento. A autoridade está pedindo toda pessoa que tem informação para entrar em contato com a polícia. Deus fica com isso. O que acontece na Cabo Verde hoje? Cabo Verde continua a brilhar no Campeonato Africano de Nação de Handebol 2026. Seleção Nacional Sênior Masculino ganha Marrocos para 33-28 na segunda jornada do Grupo D, jogado na Ruanda. Na fim de primeira parte, a seleção estava a perder 17-13 a favor de Marrocos. Na segunda parte, Cabo Verde entra mais confiante, faz a reviravolta e consegue garantir vitória. Com essa vitória, depois de ganhar Congo para 33-28, Cabo Verde soma 4 pontos na 2 jogos e continua no primeiro lugar do Grupo D. A seleção está volta a jogar esse sábado, dia 24, contra Benin. O Ministério de Saúde lança 3 novas vacinas contra rotavírus, pneumococo e hexavalente. A partir de fevereiro, essa vacina protege crianças contra diarreia grave, pneumonia e meningite. Essa vacina também ser gratuita na todo centro de saúde público, antes só tinha na farmácia privada e era caro. Com o apoio do Unicef e OMS, toda criança cabo-verdiana passa a ter acesso universal à vacina. Deus fica com isso. O que acontece na Cabo Verde hoje? O governo criou um grupo para implementar o salário mínimo nacional de 25 mil escudos até 2027. Hoje o salário mínimo é de 17 mil escudos no setor privado e 19 mil escudos no setor público. Essa medida está prevista no Orçamento de Estado de 2026 e está leva em conta a situação econômica, produtividade e sustentabilidade de empresas. A comissão é coordenada pelo Ministério de Finanças e está junto ao governo, sindicatos, empregadores, para avaliar o impacto de aumento e define um calendário seguro para sua aplicação. O presidente da República anuncia que a eleição legislativa está ser dia 17 de maio e a eleição presidencial dia 15 de novembro, com possibilidade de segunda volta dia 29 de novembro. A decisão foi tomada depois de reunião do Conselho da República e está de acordo com a Constituição. O presidente José Maria Neves garante que está criado todas as condições para fazer a eleição e pede para organizar rápido o recenseamento na diáspora, para a diáspora pode participar. E pede também para ter um debate político calmo e responsável. Deus fica com isso. A eleição legislativa na Cabo Verde pode acontecer entre abril e junho desse ano. O presidente da República, José Maria Neves, já começa a ouvir partidos políticos, líder do UCID, João Santos Luís, é primeiro a ser ouvido. Depois que o chefe de Estado, José Maria Neves, finda ouvir todos os líderes políticos e também ouve o Conselho da República numa reunião marcada para dia 19 de janeiro. Não lembra, a última eleição legislativa foi 18 de abril de 2021 com vitória da MPD na maioria absoluta. Com a eleição legislativa que está aproxima, é importante fazer recenseamento eleitoral ou confirmar se o dado está atualizado. Recenseamento é um direito diversivo. É através do recenseamento que nós escolhemos quem é que te representa ou decide o futuro de Cabo Verde. Se você tem mais de 18 anos dentro ou fora do país, Cabo deixa de fazer o recenseamento. Informa na consular mais perto de sua casa.
TAP também passa a liga Porto com Praia com 3 voos direto para semana a partir do mês de julho. Segundo o Instituto de Turismo de Cabo Verde, essa nova frequência também reforça a ligação com a capital do país e também tem um impacto positivo no turismo. Deus fica com isso. Monumento da Liberdade na Cabo Verde está criando polêmica no país e na diáspora. Criado para simbolizar a liberdade e democracia, o monumento foi pensado como uma homenagem à história democrática cabo-verdiana. Mas o valor investido na obra levanta críticas por parte da população e de alguns partidos políticos. Pessoas se perguntam se era o momento certo para gastar todo esse dinheiro num monumento, para onde ainda existe problemas sérios com dificuldade na saúde, educação, emprego, apoio à família mais vulneráveis. Por outro lado, pessoas afirmam que a democracia deve ser celebrada e preservada, que símbolo nacional ajuda a futura geração a luta pela liberdade. Esse debate mostra que Cabo Verde está vivendo uma democracia ativa, onde o cidadão tem voz e direito de questionar decisões públicas. Pergunta importante é: onde que o governo equilibra a valorização de nossa história com necessidades reais do povo? Deus fica com isso. O que acontece na Cabo Verde hoje? 2 candidatos disputam a presidência da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Marcos Semedo, presidente atual, e Álvaro Eliseu Cardoso, presidente do Conselho Nacional de Arbitragem. Eleição realizada hoje para mandato 2026-2030. Na Assembleia Geral Eleitoral, Marcos Semedo foi reeleito com 7 votos contra 5 do candidato Álvaro Eliseu Cardoso. Com esse resultado, Marcos Semedo está começando mais um mandato de 4 anos na frente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Vinci Aeroporto conclui a primeira fase de modernização do aeroporto de Cabo Verde com um investimento de 80 milhões de euros. Anúncio foi feito hoje na Ilha de Sal. Obras para melhorar a pista, terminal e serviços e contribui para o crescimento do tráfego aéreo que chega a 3,5 milhões de passageiros na 2025. No mesmo momento, foi lançada a fase 1B com 142 milhões de euros para novo investimento, que faz um total de cerca de 250 milhões de euros sem custo do Estado. Deus fica com isso. O que acontece na Cabo Verde hoje? O governo de Cabo Verde lamenta a nova medida dos Estados Unidos que passa a exigir uma caução de $15.000 para visto de turismo e negócio. A decisão está ligada com o aumento de taxa de oversight, hora que pessoas entram legalmente nos Estados Unidos, mas para lá ou passa tempo autorizado. Segundo dados oficiais, Cabo Verde registra em 2024 uma taxa de 3,26%. O governo afirma apoio essa caução para mudar comportamentos individuais e volta a pedir cabo-verdianos para respeitar a lei de imigração para evitar permanência ilegal. Mas o objetivo é de reduzir essa taxa para Cabo Verde sair das listas no futuro. Imigrantes cabo-verdianos que estão volta para Cabo Verde gostam de poder mandar carro de 7 em 7 anos. Antes era só um mês. Imigrantes com mais de 60 anos ou incapacitados, esse carro pode ser conduzido para sua esposa, seu filho, se está morando na mesma casa. O Orçamento do Estado de 2026 traz também isenção de imposto riba dividendos para imigrantes, investidores e benefício na construção e remodelação de primeira casa.